Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos segue. É de Conexão mais uma vez e hoje fazendo conexão com o Celso Lima. Ele fundou o e-commerce de produto de limpeza, produto químico. E falaram para ele que não ia funcionar. E hoje está de pé. E nós vamos narrar essa história de como ele projetou e colocou de pé esse projeto que hoje já é realidade. Então, bora fazer conexão? Obrigado, Celso Lima, por você estar aqui conosco, contando a tua trajetória de empreendedorismo. E eu que já sei um pouquinho da tua história, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Se apresente o pessoal de casa, por favor. Bom, Ed, eu tenho que agradecer o seu convite. A gente se conhece há pouco tempo, mas pelo tempo que eu te conheço aí, eu pude ver que você é uma pessoa que fomenta o empreendedorismo aqui na nossa cidade, na nossa região, e poder colaborar de alguma forma com essa missão sua aí, para mim é uma honra também, né? E eu espero que a gente possa aí, de alguma maneira, contribuir e dar dicas ou, quem sabe, inspirar outras pessoas a também trilhar o caminho do empreendedorismo. Bacana. A gente que agradece, eu tenho certeza que o pessoal de casa que gosta desse tipo de conteúdo vai ficar bastante interessado e aprender cada vez mais. Pessoal de casa, por favor, antes, se inscreva no canal, pessoal, dá essa força para nós, acione o sininho, compartilhe conteúdo como esse. Podcast é de Conexão, é um podcast onde não é historinha de internet, não, aqui é história real. Beleza? E para você que está reformando ou vai construir, olha aí, ó, Pontal Material de Construção, pessoal sério aqui da nossa cidade, comprometido em entregar não somente um produto no prazo, com um orçamento justo, vai lá, toma um café com a dona Cida, com o seu Jair, Juninho e a dona Fernanda. Tá ok? Bom, o que está em moda hoje é a instalação de energia solar. Você não vai perder tempo por aí. Vai na Max Solar, o telefone está aí, o celular está aí. O telefone é 3907-6468. Entre em contato com eles, faça um orçamento e aí você pode ligar o ar-condicionado sábado, domingo à noite, ficar sossegado. Um abraço, bora fazer conexão? Celso, mais uma vez eu quero te agradecer. E vamos às primeiras perguntas. Celso, você é natural da onde? Bom, eu nasci em Presidente Venceslau, que é aqui bem próximo, né? Até uns 40 quilômetros, mas só nasci lá também, né? Gosto da cidade, tem parente lá então, mas a minha infância, desde os 3 anos de idade, foi sempre aqui em Presidente Prudente. Legal, desde os 3 anos de idade. Sim. E as suas primeiras experiências trabalhando, quantos anos você tinha, mas no que foi? Bom, eu confesso a você que uma das coisas assim que foi fundamental para mim conseguir entender a importância do trabalho foi o meu pai, né? Então, o meu pai, ele sempre colocou bem claro para nós, né, que o trabalho era muito importante. E, então, ele trabalhava, já tinha um trabalho que ele executava durante o horário normal das 8 às 18. Certo. E também ele começou ele montou um bar, né? Entendi. E eu tinha 12 anos para 13 anos de idade. Legal. Então, nesse período, ele falou para mim, olha, fica ali no bar num período do dia, enquanto eu vou trabalhar, sua mãe também, depois depois a gente volta e você vai para a escola e a gente vai assim. Então, eu comecei cedo, trabalhando no bar, atendendo as pessoas ali num bairro em que estava, a gente pode dizer assim, começando, não tinha nenhuma opção. Então, a gente, além de vender o que um bar vende, vendia também algumas coisas de mercearia, né? Pão, Onde era? Onde era? Ali no Jardim Everest. Jardim Everest. Próximo ali da Funada, indústria de bebidas. Ah, bacana. Ali. Nessa época não tinha muito comércio, era meio... Não, as ruas ainda nem asfaltada era na época, então era algo assim, quem vai lá hoje, que se lembra da época que era, entendi. É uma mudança radical, né? Então, com 12 anos, teu pai, em outras palavras, o filho vem aqui, ó, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, você vai ficar no bar. Meu pai sempre foi uma referência para mim, né? Eu considero que muito do que eu sou hoje eu devo ao que eu pude ver nele, né? Sim. Minha mãe também, sempre trabalhadora, cada um cuidando da sua parte dentro do lar. Mas a imagem de trabalho e de que o esforço, né, recompensa, né, te traz a recompensa, eu posso dizer que eu absorvi todo dele. E pode até parecer que para uma criança de 12 anos, hoje, nos dias de hoje, seria praticamente utópico, né? Ver uma criança de 12 anos. Mas eu não acho que naquela época a gente se considerava criança, já tinha uma certa responsabilidade. E aí eu entendo assim que
era uma coisa que eu quis, não foi uma coisa que foi imposta, né? Foi uma coisa assim, olha, o que que você acha? Legal. Quer fazer isso? Então eu falei, vamos fazer, né? E foi muito bom, a experiência foi positiva. Você consegue, assim, quando você estava trabalhando ali com 12 anos no bar, algum episódio que te marcou, alguma coisa assim, pô, que legal, eu tô aqui, não sei, alguma coisa que deve ter acontecido no bar. Então, era assim, né? Como a gente começava muito cedo lá. Então, a gente ia abrir às 6 da manhã, justamente para poder atender as pessoas que precisavam comprar pão, leite, essas Entendi. coisas, né? Para poder ir trabalhar. E naquela época, a gente tinha. Eu já vou. Com isso, todo mundo vai saber que eu sou bem velho, né? Os pão, era pão bengala. Eu lembro. Era um pão grande, Sim. né, diferente dos pão francês de hoje. Quase não tinha pão francês. Tinha também, mas assim, o pessoal tinha uma tradição de comprar o pão bengala. Sim. E aí todo mundo... Um pão bengala atendia a família toda, né? E a indústria de bebida funada estava se instalando ali próximo. E naquela região, como era uma região nova, não tinha nada, nenhum comércio. E os caminhoneiros que vinham de fora não tinham opção de comida. Entendi. E eu me lembro que um dia um caminhoneiro aí da região do Mato Grosso, ele chegou lá no bar e perguntou se tinha alguma coisa para comer, né? Nem salgado a gente tinha na época, assim, né? Não tinha coxinha, não tinha esfirra, nada. E ele olhou para aquele pão bengala e aí ele disse assim, ele viu que tinha um fogão que eu usava ali para esquentar a comida ou alguma coisa, né? Certo. Um café que era feito. Ele disse, olha, você não tem... você tem bengala, eu tô vendo que você tem molho de tomate. Você não faria para mim um chinelão? Chinelão. Chinelão? O que é chinelão? Eu falei, me explica o que é isso, eu não faço nem a mínima ideia, né? Falou, você tem mortandela? Tenho. Você tem uma mussarela? Tenho. Você tem o molho de tomate que eu tô vendo. Então você pega tudo isso e mais uma lata de sardinha, coloca numa panela, refoga o molho com a sardinha, coloca a mortandela e a mussarela, abre o pão bengala, coloca tudo ali e essa é a refeição. Esse é o chinelão. Chinelão. E aí eu já tinha um pouquinho de entendimento para manusear ali fogão e tudo mais. Eu fiz esse chinelão e aí virou um sucesso, porque ele comeu, gostou. E me disse assim, olha, amanhã eu vou informar os outros caminhoneiros que estão lá, que a gente está tendo que comer muito longe, para vir aqui. Você pode preparar aí, que você vai atender no mínimo uns 10 caminhoneiros. Rapaz. Aí disse ao meu pai à noite que tinha acontecido, né? E aí a gente se preparou, comprou bastante pão bengala e todos os ingredientes. E aí naquele dia em diante, eu posso dizer que eu me tornei um especialista em chinelão. Que legal, rapaz. Eu vejo essas histórias assim, despretensiosas. Eu fico fascinado. Então, ali, você com 12, 13 anos, no bar, sozinho, fazendo esse chinelão ali, aprendeu. Isso leva pro resto da vida, né, Celso? Leva, né? Porque, assim, são situações que vocês são colocados de frente, né? Entendi. Eu poderia dizer que não. Eu tinha essa opção, eu poderia dizer, não, eu não faço, ou eu não quero, né? Mas ali eu estava, de uma certa forma, intuitiva, porque não fiz nenhum curso, né? Não fiz nenhum treinamento, mas eu queria atender aquela pessoa. Eu sempre tive muito isso na minha vida, né? Resolver problema. Então eu vi que ali ele tinha uma dor, por mais que hoje a gente chama isso de dor, mas naquela época eu entendia só que, poxa, o cara precisa comer, né? Eu tenho as coisas aqui, por que não fazer? É verdade. Então a iniciativa foi positiva, porque depois a gente virou ali uma referência ali. Bacana. Celso, a sua experiência ali no bar durou quanto tempo? Depois, qual foi o próximo passo de serviço que você foi fazer? Bom, assim, de maneira muito rápida, eu pude perceber que ficar trabalhando no bar não seria para mim aquilo que eu queria. Eu costumava ver pessoas ali da minha rua onde eu morava, indo trabalhar e pegando ônibus. E eu ficava pensando assim, poxa, eu não pego ônibus, eu vou de bicicleta para o trabalho, né? O que será que é fazer isso tudo? E eu via que eu ia trabalhar de bermuda, elas iam trabalhar de calça jeans, tudo social. Eu falei, poxa, eu queria me vestir melhor também para isso, né? E foi aí que eu busquei. Minha mãe trabalhou uma época na Guarda Mirim como merendeira. Certo. E eu conhecia naquela época, eu saía da escola e às vezes passava lá, o Cabo Virgílio. Algumas pessoas também que foram guardinhas vão lembrar dele. É uma figura que era emblemática, um homem de um caráter irrepreensível, né? Uma pessoa assim que eu tenho muita estima, nem sei onde ele se encontra hoje, né? Certo. Mas era uma pessoa assim que eu me lembro claramente assim, né, do caráter dele, da honestidade e tal. Eu procurei ele, eu já tinha 14 anos nessa época, e disse a ele que eu queria virar guarda-mirim.
Aí Entendi. ele conheceu minha mãe, entregou alguns papéis, disse, olha, vai lá, manda ela preencher, assina e traz de volta, e aí a gente coloca você. Então eu fiz esse processo, né? Falei com meu pai e a minha mãe, Lógico. obviamente, dizendo que não poderia É. mais ficar no bar. E depois eu fui lá, logo em seguida me arrumou um emprego numa empresa também tradicional aqui de Prudente, né? Que era o Fotocolor Imperial, né? E trabalhei ali naquela Já empresa. ficava lá no centro? Sim, Ah, tá. existia ali algumas unidades no Calçadão, Sim. tinha ali na Mafei, depois tinha na Barão e na Joaquim Nabuco. Então eu ficava num escritório que ficava na Confecção São Luís, que era ali no comecinho. Hoje fica, esse prédio era mais ou menos em frente ali onde é a Magazine Luiza, Sim, sim. bem no começo. E lá tinha todo o centro contábil, né, dessa empresa. Então ali eu fazia o trabalho de office boy, e automaticamente também fazia conferência dos caixas da loja. Então eu passava todo dia de manhã nas lojas, pegando, naquela época era tudo nota, né? Não tinha essa coisa toda eletrônica que é hoje. Sim. E chegava lá e fazia toda a conferência para fechar o caixa, saber se tinha batido ou não. Então foi uma experiência também muito boa para mim ali. Fiquei ali por uns 4 meses aproximadamente. Entendi. E depois dessa jornada ali, qual foi o próximo passo? O próximo passo é o que eu sempre digo na minha vida, eu sou muito curioso. Eu acho que perguntar ou querer entender o que está acontecendo ao seu redor é importante. Então, como fazia trabalho de office boy, então eu comecei a conhecer e fazer contato com os caixas dos bancos, e também fazia contato com alguns outros office boys. E tinha muito aquilo, né? Sim, Chegar sim. no finalzinho do dia, tinha uma fila enorme, tinha que ir em outro banco, a gente entregava, por incrível que pareça, a gente entregava dinheiro na mão de pessoas que eu não sabia nem onde morava. Mas existia uma fidelidade ali, Sim. sabe? Uma amizade que a gente entregava para pagar os boletos e saía para um outro banco. Às vezes a gente fica nessa fila você e eu vou em outros dois, porque o horário bancário era tão complexo, né? E as filas eram muito grandes. A gente tinha filas ali no Banespa, no Bradesco, que levava horas. Então, e um desses amigos de office boy, ele estava mudando de emprego e trabalhava numa multinacional de computação e tudo mais, e falou, ó, Celso, eu vou sair, você não quer ficar na minha vaga? Porque eu, como guardinha, eu não tinha um registro CLT, uma série de benefícios e tal, que era assim mesmo que tinha que ser, né? E aí eu fui contratado por essa empresa para trabalhar como office boy numa empresa multinacional que trabalhava com venda de computadores e manutenção também. E isso, você já estava com o quê? Já estava chegando aos 16, 15 anos, né? Porque eu fui para a guarda com 14, fiquei... Tá, nós estamos falando que ano, mais ou menos, ô Celso? 2000 já ou 1900? Isso é 1900 e, se eu não me engano, 94 para... Pô, então tava cru o computador no Brasil. Não, minto. Eu acho que era 91 para 92. Tava cru o computador ainda naquela época. Se alguém aí da minha época vai lembrar, era o Microtech. Microtech. Existia uma nomenclatura para isso, era 486, 386. Era algo assim que vocês não fazem ideia, né? Era para você dar um comando, às vezes, de enter, levava 15 a 20 segundos para ele aceitar o comando. Ficava piscando ali a luzinha verde no monitor. Hoje a molecada não tem paciência. Mas não tinha nem como. Era bacana. Impossível, né? Era impossível. Ali foi suas primeiras experiências com o mundo digital? Foi. E eu digo que foi marcante, né? Porque eu era um office boy, mas, de novo, esse desejo de querer entender, conhecer, especular, saber como faz, como é. Eu pedia para eles, olha, eu queria fazer algo além de só ir ao banco, né? Entendi. Então, eles tinham comigo, assim, uma coisa interessante. Eles viram potencial, né? Por exemplo, nós tínhamos lá 7 ou 8 funcionários. E naquela época eu saía com 7 cartões de saques de banco e eu tinha que decorar as senhas. E, em alguns casos, quando tinha que pegar cheque, tinha que decorar CPF também. Meu Deus. Então eu decorei isso tudo. Eles achavam isso um absurdo. Como pode, né? Decorar todas as senhas de todo mundo e os CPFs, né? Porque às vezes tinha que buscar lá o talão e tinha que preencher o CPF para retirar os talões de cheque. Então eles viram esse potencial e falaram, eu acho que você pode ir além do que né? Então, você vai aqui aprender a manusear o computador, a limpar, a fazer processos manuais inicialmente. Mas depois, um pouquinho a gente pôde também acessar programas como MS-DOS, que era o sistema operacional da época. Que legal. O Word, o Excel, ainda numa... Lá no comecinho. Nossa, quase saindo da garagem do Bill Gates.
Ô Celso, que legal. Bacana, as primeiras experiências antes de chegar no e-commerce, tá, pessoal? Calma aí que nós vamos chegar lá. Pera aí que nós vamos entender isso aí, o E-Química, produtos aí. Aí as suas primeiras experiências ali, tal, bacana. Depois dessa empresa, você ficou quanto tempo? Então, ali a gente ficou quase 2 anos, Ah, praticamente. A empresa, com a liberação da reserva de mercado, né? O Collor entrou no governo e uma das primeiras coisas que ele fez foi a liberação da reserva de mercado. A reserva de mercado, para quem não é dessa época também, sim. impedia que a gente aqui do Brasil comprasse tecnologia de fora. Então, todas as Ah, tecnologias tinham que ser nacional. Então, havia a nacional. Microtech, a Cobra e outras Sei. marcas. E a partir do momento que abriu-se isso e que você poderia, sim, comprar a Hum. tecnologia de fora, Ah, esse monopólio que havia dessa empresa aqui no Brasil acabou ruindo, né? Então, aí ela entendi. tinha várias unidades espalhadas no Brasil, começou a fechar. E aí foi quando aqui também fechou. Por isso que o computador era um absurdo naquela época. Era preço de um carro popular quase, né? Aí quando abriu o mercado, em outras palavras. Despencou os preços, aí a Hum, oferta ela aumentou, né? O preço é. começou a ser viável e os computadores que antes eram nacional, Ah, eles além de ficar obsoleto em tecnologia, eles sim. também ficaram caríssimos, né? Em É. relação ao que vinha de fora, né? Tem ideia de proporção do que estava de fora, de valor, mais ou menos hoje, Vamos daqui? colocar que hoje um computador nacional naquela época custasse 10 mil reais. Ah, 15 mil reais, o mais básico de todos os equipamentos, né? certo. O de partida. Sim. E o que vinha do Paraguai, né? E ele custava 2 mil reais. Deus me. Era absurda a diferença. Muito, muito Rapaz, grande. aí quebrou mesmo a Não empresa. teve. Se Aí que. mantemos 6, 7 meses, mas já. Quando ocorreu esse fato, a gente já sabia que alguma coisa ia mudar. Rapaz, imagina uma febre que o pessoal indo pro Paraguai. Foi aí que começou esse lance de camelô e pessoas comprando e Ah, trazendo de lá, né? Foi a partir daí, né? Dessa época. rapaz, verdade. Bom, Celso, tudo bem. Aí a empresa 2 anos, abriu o mercado, não tem mais jeito. A empresa fecha as portas, você vai fazer o quê? Bom, como não havia nada assim logo de cara a fazer, então eu me lembro que eu procurei, quando eu trabalhei nessa empresa, empresas que tinham computadores. Ah, Eu é. sabia que Agora tinha você já porque a sabe. gente vendeu para eles, né? Sim. Então eu cheguei, me apresentei em alguma delas e uma delas foi a Ótica Miyazaki, Hum. ali do Toshio, que é uma pessoa também que eu admiro muito, um empreendedor aqui da cidade. E ofereci a ele meu trabalho. Falei, olha, eu estou aqui, tinha essa experiência, o que você acha? E ele falou, olha, Celso, eu tenho aqui, sim, um cargo para essa finalidade, vamos fazer um teste e tal. E por ali eu fiquei bem pouco tempo, porque eu entrei ali na finalidade de trabalhar com informática, trabalhar com a área digital e Hum. rapidamente eu pude ver a área comercial, que já era uma Hum. coisa que eu tinha lá atrás da época do bar e Sim. que tinha ficado um pouquinho abafada. E daí É. veio essa coisa de eu ver a venda acontecendo e ganhando comissão e eu olhando isso. Então, um dos amigos que trabalhou comigo na empresa multinacional montou uma loja de suprimentos de informática aqui em Prudente, que é Certo. o Ulisses, que é Hum. um amigo que eu carrego para a vida toda também e que aprendi muito com ele. Ele foi eu posso dizer assim, um bom mentor para mim, né, na minha trajetória profissional. O Ulisses, ele tinha uma empresa de suprimentos e também atendia manutenção, ele fazia toda essa parte de cabo de rede, essas coisas de instalação de rede, hoje muito chamado na área de TI, né, Sei, dizer sei. assim. E ele me deu assim, ele Hum. me deu uma confiança que é raro, né? Eu naquela época estava com 16 anos, ele montou a loja, entregou para mim a chave, disse: olha, você abre e fecha, eu venho aqui só na hora do almoço, em alguns momentos você me liga, tá aqui um fax, tá aqui o computador e tá aqui a tabela de preços. Os produtos que estão aí na prateleira, os preços estão todos colocados, você se vira, você vende, liga para as empresas, oferece, enfim, me colocou assim Que na linha legal. de frente, né? Sei, sei. Mas isso foi muito bom, porque ele fez isso porque eu acredito que ele confiou no meu potencial, né? Sim. E rapidamente o que eu pude fazer? Pegar a lista telefônica classificados daquela páginas Lembro, amarelas lembro. e ligar para empresas oferecendo. Na época era aquelas fitas de impressora matricial, formulário para Hum. imprimir contínuo, a gente vendia muito disquete, que também é outra coisa É, que ninguém faz ideia do que seja hoje. Enfim, ele me deu essa confiança e eu segui em frente, fiquei com ele ali quase 2 anos, né? entendi. Trabalhando ali, vendendo. Então você desenvolveu a área comercial para ele, tava Total, cru. total. Ali não tinha nada, ele só montou a loja, eu precisava de alguém que ficasse nela e vendesse, né? E o desafio foi esse, e eu cumpri o desafio, a gente vendeu muito bem, teve um bom resultado, né?
E logo depois disso eu recebi um convite, né? Daí eu fui trabalhar numa empresa aqui de Prudente também tradicional, na Prudenhaço, do Edson ali, também do Zé Carlos. Pude ficar ali com quase 2 anos implantando todo o sistema de informática ali. Ali a gente entrou para implantar, né, um controle de estoque, emissão de nota fiscal. Ah, tá. Então você já fazia um programa ali por detrás. Na verdade eu não programava. Eu fazia toda a gestão das informações. Então, por exemplo, um programador colocava o programa no equipamento em parceria comigo, né? Sim. Então a gente ia lá, colocava o sistema e ia alimentando ele. Então a gente colocava todas as informações, controle de estoque, a parte de escrita fiscal, contabilidade e tudo isso. Bacana. Então, a gente ficou ali também 2 anos, depois depois eu fui para a Sodenco, que é uma construtora, trabalhar também na área da informática. Aí ali foi um trabalho onde eu montava as concorrências e licitações. Então, havia uma equipe, eu fazia parte dessa equipe. Aí ali tinha o Luiz Fidelis, que hoje é um grande advogado aqui da cidade. A empresa era do Fábio Junqueira, do Neto Junqueira e do Ricardo Tarran. Também outros empresários, assim, fantásticos, pessoas de caráter que eu admiro muito e eu fico sempre grato por trabalhar. Eu considero, assim, que Deus foi muito bom comigo. A minha trajetória profissional toda, eu sempre trabalhei com gente muito boa, honesta, e que eu pude absorver toda essa característica positiva deles. E tirando as coisas boas. Exatamente isso. Bacana. Então, eu confesso assim que o salário não era assim uma coisa que me encantava tanto. Entendi. Eram os desafios, né? Pô, vou trabalhar nessa empresa e eu olhava o tamanho da empresa, o impacto que ela tinha na cidade, no comércio. Então, isso sempre foi o que eu queria, né? Trabalhar em empresas grandes. O salário ficava sempre segundo plano. E química você nem sonhava ainda. Não era nem um embrião. Não era... Bacana. Aí você mergulha aí nessa empresa e depois disso aí? Bom, aí depois da Sodenco, que eu saí dela, aí eu fui criar minha carreira solo. Ah, bacana. Eu estava recém saindo do TG e um dos amigos que eu tinha lá, que era o Carlos, a gente conversando pô, vamos empreender, vamos, né, montar uma empresa e ganhar o mundo, virar milionário, né? E aí a gente começou e montamos um birô de editoração eletrônica. O que seria isso para a gente, o pessoal de casa entender? Hoje isso, as agências de marketing numa dimensão menor. Por exemplo, a gente criava logomarcas, a gente fazia cartões de visita, panfleto, fachada de loja, toda essa parte de arte. Então a gente chamava de birô por quê? Porque algumas coisas a gente imprimia na própria empresa. A gente comprava impressoras coloridas. Entendi. E fazia cartão de visita em jato de tinta, e impressora laser colorida, né? Entendi. Então a gente começou aí e nesse período também eu pude começar a parte de educação, né? Eu tinha uma boa capacidade de aprender e uma boa didática. Então acabou que eu fiz num período das 8 às 18 eu trabalhava como editor gráfico. E depois disso eu dava aula até às 10 da noite para algumas pessoas, empresários, advogados, engenheiros, profissional liberal, que na época não queriam aprender o Word, o Access, que era um banco de dados da Microsoft, PowerPoint, todo o Office, né? O que legal. Office, Outlook. Você já tinha aprendido lá atrás, tinha então? Tinha aprendido, foi um ótimo professor meu, o curso tutorial do Windows. Eu entrava no tutorial do Windows, ia lendo, aprendendo, fazendo, e mandava uma apostila. Olha que legal. E aí a gente dava essa aula aí pro pessoal. Aprendeu no peito. No peito, na raça e na necessidade. Bacana. Aí você montou esse birô e trabalhou quanto tempo? Aí foi um tempo longo, porque no caso desse birô, houve uma necessidade. Minha mãe estudava numa faculdade ali, Toledo. Certo. E nessa faculdade havia uns centros de cópias. E esses centros de cópias, eles faziam xerox para os alunos com pastas do centro acadêmico. Então, por exemplo, lá na Toledo havia o centro acadêmico de administração, de direito, mas não havia uma xerox no centro acadêmico de serviço social. E daí tinha um espacinho debaixo da escada ali da Toledo, uma caverninha, né? E aí lá eu pude propor para eles colocar uma máquina de xerox lá dentro. Mas o que te deu esse estalo de colocar uma máquina lá? Eles já não tinham lá dentro? Tinham, mas era de outros centros acadêmicos. Aí a gente precisou tocar no desejo do, digamos assim, as pastas de serviço social ficavam junto com os de direito. E o xerox de direito, ele era muito cheio, porque o curso predominante da Toledo é direito. Então, imagina que o pessoal do serviço social chegava lá e ficava esperando muito tempo. Entendi. Então eu disse, olha,
vocês têm uma necessidade, eu posso suprir isso, eu tenho uma possibilidade, eu posso colocar uma máquina de xerox aqui, né? E nem tinha máquina de xerox, tá? Só tinha vontade. Tá, mas como que era cobrado? Como que vinha isso? A gente cobrava por cópia, na época tinha cópias de 5 centavos, 7 centavos, as ampliações, encadernações, plastificação de certificados, de Legal, documentos, né? entendi. Como tinha aquela fila enorme ali, todo mundo bloqueando, aí você Isso. enxergou. Enxerguei essa possibilidade, colocamos uma máquina no Centro Acadêmico de Serviço Social, logo todo mundo saiu daquela grande fila do direito e veio para a fila do serviço social, né? Legal. E aí Como a que você enxergou isso? Bom, Só vendo, só pelo o volume, demanda, aquele... e em uma conversa com a minha irmã que fazia o curso, ela reclamava dessa questão de ficar na fila muito tempo. Ah, Então ela tá. tinha essa situação e eu, como disse, eu sempre fico pensando em algo que eu possa fazer para resolver problema, né? Então, nesse caso, ela contou essa história para mim, eu falei, eu acho que tem uma chance aí. Pedi para conversar com uma pessoa do diretório e propus isso. Obviamente, eu fui lá no diretório de direito e vi todas as situações que foram negativas ali Sim. e relatei a ela. Falei, olha, você tem visto, só tem 2 pessoas lá para atender 7 classes, no horário do intervalo não é possível vocês fazerem um xerox porque chega lá, já tem um volume de gente fazendo. Agora, imagina tendo o de vocês, no Que lugar legal. específico de vocês, né? E a ideia foi rapidamente assim, não tem razão, pode fazer. Então, aí eu fui atrás de uma máquina, comprei uma máquina de uma pessoa que fazia manutenção, né? Aqui mesmo, por dentro. Era uma máquina também antiga chamada Nashua. Nashua. A cópia era tirada com líquido, nós colocávamos um líquido lá dentro e ali eu costumo dizer que a gente trabalhava ali como, parecia que a gente saía todo dia de uma carvoaria. Saía todo preto, a gente tinha uma regra, né? Para trabalhar à noite tinha que ser camisa preta. Não podia trabalhar, era quente e a gente sofria um pouco, mas era um bom começo e disso acabou que abriu outras portas para mim, né? Eu, a partir dali, depois montei um centro desse em uma dimensão bem maior na Unesp. Bacana. De novo em contato com alunos. Sim. Havia um centro acadêmico lá. E a gente se instalou lá, colocamos lá já máquinas de grande porte, com capacidade de cópia frente e verso, com encadernadora, com tudo, uma coisa que legal, cara. Já. E de lá depois também para o Unoeste, né? No centro acadêmico ali de psicologia. Sim. Montamos também um centro de cópia. Então a gente ficou com um centro de cópia na Unoeste, na Unesp e na Toledo. Bacana. Tocamos isso por isso que foi um tempo longo, né? A gente ficou aí com praticamente 4 anos trabalhando nesse segmento. Entendi. Entre birô. Aí eu já, quando montei os Xerox, eu parei com os cursos, porque aí ficava difícil dar curso. Não dá. Porque eu tinha que ir para os Xerox, né? E ficamos aí uns 4, 5 anos. Foi logo quando começou também os donos de faculdade, né? O Agripino, o próprio seu Milton, vendo que tinha espaço para eles colocarem o próprio centro de cópia deles ali. Para que pagar para um outro? Então entendi. aí a gente foi saindo aos poucos, né? Eu fui passando esses pontos para outras pessoas e aí, entendi. Logo em seguida disso, eu tive uma sacada, né? Eu fechei o birô, eu finalizei esses negócios, né? E pude perceber o seguinte, eu pude perceber que eu cometi vários erros na minha gestão, na minha administração. Isso é bacana. E eu precisei buscar conhecimento científico. Tá. Aí eu falei, eu estava na Toledo ali já, naquele ambiente, falei, vou fazer faculdade de administração. Aí você fez. Aí fui para Toledo fazer administração e lá, num determinado tempo, né, desse curso, eu me candidatei a alguns estágios. Então, eu fui selecionado num processo seletivo para o Bradesco ou para uma empresa que trabalhava com óculos de sol, né? Entendi. Só que o Bradesco já era uma instituição completamente, né, de renome, soberana, né? E a outra era uma empresa que estava começando. Quando eu fiz a entrevista nessa outra empresa, ela tinha alguns pallets com caixas e os óculos lá disponível para fazer os negócios, né? Entendi. E um dos donos... Mas não tinha nada assim, só era uma empresa querendo vender óculos. A verdade é que eles já eram uma empresa de um outro segmento. Entendi. E eles, nesse outro segmento, tinham domínio. Era uma empresa enorme, eles tinham bastante funcionários. E essa opção, né, ela era uma opção alternativa. Eles estavam experimentando esse mercado. Entendi. Mas para isso precisava de alguém para conduzir algumas coisas ali. Então, correto. Então aí
é o Glauco e o Adriano Marcondes, outros dois empresários que contribuíram muito assim para minhas habilidades, para o meu conhecimento, né? Eles me proporam esse trabalho e eu tinha o Bradesco e tinha eles. E por incrível que pareça, eu escolhi eles. Qual que era a remuneração melhor? Bradesco, Não, né? com certeza, o Bradesco. Status, glamour. Mas quem tinha o melhor desafio? Né? Então, nem sempre as melhores opções... Alguém chegou para você e falou assim, Celso, aqui é mais certo, filho, não troca o certo pelo duvidoso. Eu tive um professor de matemática na Toledo, né? E esse professor era Moisés, se eu não me engano o nome dele, é isso. Eu me lembro que eu compartilhei com ele isso. Falei, olha, professor, tenho isso e isso aqui. Aí ele falou assim, cara, Bradesco, você vai ser um número. Mas quem sabe aqui você não vai ser protagonista. Cara. Ele tinha uma visão meio empreendedora também, esse professor aí. Porque, às vezes, a maioria das vezes, o pessoal vai falar assim, aqui é mais garantido, rapaz, larga de ser bobo. Olha como mudou, Celso. Mudou demais. Rapaz, hoje o pessoal fala de banco, tem gente que fala, corre de banco, rapaz. O pessoal tá tudo pressionado, meio doente, psicólogo tomando remédio para dormir, para tudo. É porque os bancos digitais estão vindo com muita força, né? Então, isso faz com que os outros bancos não tenham que se reinventar, a pressão é muito grande. Bacana, você aceitou o desafio de óculos, e aí como foi? Foi maravilhoso, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Aí você abraçou tudo, você que tinha que desenvolver aquilo lá? Lá era assim, né? Então, como havia uma outra operação de outras coisas, então ele me colocou especificamente para trabalhar na parte de óculos. Então, eu entrei lá para separar o óculos, para limpar o óculos, para armazenar o óculos, para embalar o óculos, para levar na transportadora, para cobrar quem comprava, para vender para quem queria comprar, para emitir nota. Era do céu. Praticamente o exército de um homem só. E você desenvolveu? Desenvolvi com a confiança desses dois empresários, né? Que o Glauco era o pai, o Adriano era o filho, né? Então, eles também, assim, depositaram muita confiança em mim, me davam autonomia. E isso foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, né? Nesse período que eu passei com eles. Eles têm até hoje essa empresa existe, é uma empresa de sucesso, né? E eles, assim, confiavam, sabe? Uma coisa, assim, muito importante hoje para o empresário. Ele tem que delegar e tem que confiar. Isso. Então, quando ele não confia na equipe ou nas pessoas, ele não deve, então... delegar. Nem delegar. Né? Porque se você delegar e ficar sempre, né? Será que vai acontecer? Não. Então não faça isso, procure dá um prazo, dá as condições, dá a ferramenta. Deixa a pessoa trabalhar. Exatamente, bacana. Procura pessoas que consigam fazer esse trabalho. Então eles me deram essa condição e eu pude ali aos poucos ir montando departamento por departamento dessa empresa. Legal. No segundo ano quase a gente ganhou uma relevância muito grande, porque os produtos eram de primeira qualidade. Entendi. Os óculos, uma das coisas que me impressionou nisso era a qualidade dos óculos, porque era fabricado exclusivamente para eles, né? Que legal. Era uma coisa assim, para aquela época, eu vou dizer assim, no Brasil eu acho que era muito raro, eu acho que só havia eles e mais um ou dois. Onde era a fábrica desse óculos aqui? A fábrica, ela era na China. Vinha da China. Sim, olha que legal. Era a mesma fábrica que fabricava para Armani, Benetton, Gucci. Puxa era uma vida! Fábrica, assim, foi uma grande sacada empresarial deles, né? Legal. Então, eles faziam numa qualidade o óculos, assim, e um preço super competitivo para o cenário né, nacional. Mas, por exemplo, eu tenho óculos, eu entrei lá, assim, eu estou falando de uma coisa de quase há 20 anos atrás. Eu tenho óculos até hoje desse período. Que legal. Tamanha qualidade que era. Então, assim, aí lá eu pude desenvolver habilidades aí já como gestor comercial. Entendi. Porque aí eu além de fazer todo esse processo, né, de logística, estoque, gestão de atendimento ao cliente, nós criamos ali um saque, onde a gente poderia fazer o atendimento de quem comprasse um óculos no Brasil inteiro. A gente não tinha, eu acho que não tem até hoje, né, nenhuma reclamação de Procon. Que legal, cara. Trabalhar com um item isso como é legal. Óculos, né? Isso é legal. Assim, porque a regra era essa. Alguém estava reclamando de algum problema, vamos entregar uma peça nova, vamos pedir para mandar para nós. Então a gente recebia... Custa tão barato isso, cara, pós-venda, uma atenção para o cliente, cara. Olha, isso é outra característica que eu desenvolvi, né? Nos meus negócios eu também entendi dessa forma. A excelência e a satisfação em primeiro lugar. Tá.
Então, eles fizeram isso, eles me deram essa autonomia para montar esse trabalho dessa forma. Aí você fez com E, maestria, entregou cara, foi melhor. muito bom, uma experiência enorme. Participei de feiras, de congressos. A gente tinha uma grande relevância no cenário nacional. Para você ter ideia, a Chili Beans, ela se posicionava abaixo da gente. Olha só, Na cara. época, os modelos da Chili Beans eram muito feios, né? E a qualidade do óculos não era tão bom. O Caíto ainda não tinha acertado a mão. E a gente ganhava da Chili Beans em inúmeras situações de venda aí na capital, ali em grandes centros, Rio de Janeiro, Florianópolis, Olha só. São Paulo. E tinha um ranqueamento dentro das óticas. As óticas, por exemplo, redes como Óticas Diniz, por exemplo, né? Entendi. Tinham ali, olha, nós temos vocês assim, a gente perdia para Ray-Ban, perdia para Mormai, certo, né, na linha de óculos esportivos de sol, e aí depois era a gente, depois vinha aí, rapaz do céu, depois que vinha Chili Beans, HP e outras marcas. Entendi. E aí não deu certo? Eu considero que sim, né? A empresa existe... 10 anos, ou 10, 11 anos eu fiquei lá. Você ficou lá? 10 anos. Tá. Mas a empresa de óculos ainda existe ou não? Existe. Existe? Nossa, eu ainda visito eles de vez em quando. Pode falar o nome, que não tem... É Extreme Radical. Extreme de extremo, extremo radical, né? Extremo radical. XR, a marca mais conhecida. XR. No Brasil e em alguns países de Mercosul, a Europa. E é aqui de Prudente? E é assim, né? Agora, com o tamanho que eles tomaram, montaram uma base lá no Paraná. Tá. E aqui eles fazem toda a gestão empresarial. Entendi. Pô, mas que legal. Aí, ó. E toda a logística fica... Por isso que eu tô falando que o podcast, gente, é de conexão. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu acho que muita gente daqui na nossa região não sabe, Celso. Eu também acho. Porque, assim, a qualidade desses óculos e tudo mais fazem com que eles estejam nas melhores óticas do Brasil. Como é que é o nome do Adriano aí? O Adriano Marcondes e Glauco Marcondes. São os líderes. Pessoal, fazer conexão com nós, contar a história do podcast, ó. As portas estão abertas, hein? Vou dar um recado para ele depois, Celso. Com certeza. Ô, Celso, legal, bacana. Fiquei contente agora, cara, porque tem muita gente boa, profissional, fábrica, indústria aqui na nossa região que se destacou, vendo pro Brasil inteiro, pro mundo, e às vezes nós não sabemos. Bacana, você ficou 10 anos, pegou todo esse conhecimento, know-how. Sim. Ei, rapaz, tá difícil chegar na E-Química, hein, rapaz? Acelero, né? Acelera aí, senão... Eu sou uma pessoa que já trabalhou em todo tipo de lugar, né? E aí, Celso? Bom, aí eu fui tentar minha carreira solo, aí já estamos falando da segunda, né? Segunda empresa que eu vou montar, né? O que é mais interessante nisso tudo, que eu quero deixar bem claro, é que o meu CNPJ lá atrás é o mesmo até hoje, né? Assim, bacana. Eu nunca... muita gente, contadores, fala, cara, encerra essa empresa. Não. Eu posso não ter dado certo agora, mas eu vou voltar e vou vencer nessa área, né? Entendi. Então, eu não fechava. Eu pagava imposto, pagava imposto de renda, tributos, todo ano, e a empresa fechava. Inativa, né? Parada. Daí eu ativei ela de novo, e daí eu fui montar uma locadora com sorveteria. Locadora com sorveteria? Minha paixão sempre foi filme, né? Tá. Locadora de filme. Você pegou que época? VHS, DVD... Restinho do VHS e a melhor fase do DVD, né? Entendi. Então tinha ainda alguma coisa que se rodava em VHS, mas já estava acabando. Eu comecei, na verdade, essa empresa ainda trabalhando dentro da Extreme, né? Sim. Então, eu me mantive lá, mas já comecei a abrir, fui reformando, fui montando, fui fazendo. Na frente da minha casa eu tinha um salão, então ali eu fui fazendo tudo o processo, né? Comprando e montando tudo isso. E o que mais era interessante na época, a gente fazia locação online. Eu criei um site que a pessoa entrava, se cadastrava e recebia na casa dela o DVD se ela quisesse. Isso não tá falando de 1900 ou 2000 já? Eu acho que era 2002. Rapaz 2002, 2000 para 2002, isso. E como que você criou isso? De onde que veio essa ideia? Você viu, copiou? Lá de trás, vindo sempre, né? O contato com a informática, né? Sempre. E eu sempre pesquiso, sempre estudo, e eu gosto de coisas de inovação, sabe? Porque inovação é comigo. E eu vi lá em uma matéria, eu não me lembro agora em qual revista, da Blockbuster, lá dos Estados Unidos, né? E a Blockbuster tinha esse tipo de serviço. Esse formato. Porque eles atendiam
os Estados Unidos inteiro, até tinha unidades no Brasil, inclusive, da Blockbuster. Era a maior rede de locadora do mundo, disparado. E tinha até já... Ela já era uma empresa que estava na Bolsa de Valores, inclusive, Que legal. já com IPO e tudo, tal. Sim. E então essa empresa tinha lá assim um site de locação, né? Então você selecionava e o serviço era duplo. Sim. Você fazia toda a seleção, a reserva e Ah, retirava, ou a reserva e recebia. entendi. Então, para receber tinha um custo que normalmente era um custo alto, não era um custo tão baixo, não, na época não Sim. existia os motoqueiros de iFood, né? É. Mas você tinha a possibilidade de reservar o seu filme E e passar só lá passar lá pegar. para pegar. Porque o que acontece? Sexta-feira é o dia universal Era da locadora. loucura. É. Então, quando você chegava, não quase tinha filme. É. Então, você ia nesse site, reservava, por exemplo, na segunda para retirar na sexta. Olha que Então, legal. você fazia toda a gestão dessa locação. Pô, que Eu legal, cara. conseguia fazer com que o meu filme rodava mais, porque o que acontece quando você não tinha essa opção? O filme rodava sempre sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, não. Então você pegava e locava ele na segunda, terça, quarta, quinta, e tinha uma coisa assim, sabe, de reserva, que era por telefone nas outras locadoras, mas acontecia problema. Você Imagina. não tinha um sistema, alguém ligava, outro não passava o recado, e ia embora o filme, quando o cara chegava não tinha um filme. Pô, mas eu encomendei com você. Falei, não, mas o outro levou. Exatamente. Isso aí era muito comum. E esse site que eu criei, então, ele fez com que evitasse todo esse problema. Legal. Tá. Aí eu mandei fazer um quiosque para colocar dentro da locadora, para que eu, enquanto estivesse atendendo outros clientes, um cliente que quisesse fazer toda a parte digital dele pelo site, Já se inscrevia já ali. entrava, se cadastrava, fazia tudo ali, e nas próximas vezes ele não precisava vir na locadora, a não ser que ele quisesse só vir retirar, se ele não quisesse que fizesse a entrega. Pô, que legal. Quanto tempo você... Bom, mas aí... Chamava Clique DVD. Clique DVD. Clique DVD, a locadora. Ficava onde? Ficava lá próximo, na frente da minha casa, né? Porque eu Entendi. construí ali no Jardim Everest, próximo da Coab. Bacana. E depois aí? Porque aí logo foi vindo o digital, foi mudando. Foi acontecendo com isso, né? O mundo foi mudando rapidamente, de maneira muito acelerada. Rapidamente eu pude ver que isso não ia dar muito certo, né? E daí eu migrei de locadora para distribuidora de alimentos. Ué, totalmente diferente. Totalmente. Por isso eu digo a você que a minha história é longa. Entendi. Nós fizemos o quê? Naquela época, que eu tinha o espaço. E, por incrível que pareça, assim, naquele momento, o fato de eu ter que desativar a locadora, gerou uma certa crise financeira para mim. Também. Porque Imagino. eu perdi uma renda, eu estava perdendo essa renda, né? Eu fui tentando e não dava mais o que fazer, então eu precisava pegar aquele espaço, retirar as coisas dali, colocar uma outra coisa que pudesse me dar dinheiro. E aí um amigo meu foi fazer uma venda de uma carreta para uma empresa chamada Amendopan. E vendia amendoim, amendopan e tal. E conversando lá, falou com o cara, e o cara falou assim, olha, ele perguntou, mas vem cá, como é que vocês vendem? Ah, pai, aqui qualquer um que chegar compra preço de fábrica para vender. Isso é mesmo, é. Aí de lá me ligou, se eu sou, beleza. Como é que você tá? Eu falei, cara, tô apertado aqui, tô tentando tal. Cara, tem um negócio aqui que eu acho que vai com você. Era o Marcos que me ligou na época, meu amigo. Falou, você não quer pegar esses amendoim e vender, cara? Eu acho que tem jogo aqui. Eu falei, poxa, como assim? Me explica. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tô fechando um caminhão aqui com eles e tal, e eu vou ter que voltar aqui daqui 2 dias para trazer uma documentação para assinar, você vem comigo e a gente já compra. Poxa, vamos fazer isso então. Daí voltamos lá, e nessa ida lá, quando o cara me disse os preços, que eu já tinha mais ou menos ido ver no mercado a ideia de preço, eu falei, pô, tem aderência. Trouxemos no carro, viemos espremido com caixa de amendoim, trouxemos para cá, eu tinha um golzinho na época, deitei os bancos do golzinho e batia em bar para vender amendoim japonês, de pimenta, de cebola. Saquinho, sacadinho, tudo bonitinho. Tal, né? E aí eu fiquei vendendo isso por uns 3 meses, e aí eu falei, cara, isso aqui vai ser difícil, porque tinha a própria Amendopan que distribuía, e daí ainda tinha os amendoins da Leras aqui na região, que é uma delícia, né? Eu sou um consumidor ávido. E aí eu falei, isso aqui não vai ser muito fácil, não, bater de frente com esse mercado. Daí um dia eu fui na Americana, e Americana aqui de Prudente, comprar algumas coisas. Eu tinha meu filho pequeno, era fralda, lenço umedecido e tal, e passei bem num corredor de alimentos. E lá eu vi um alfajor. E também vi uma bala de gelatina chamada Fini. Eu peguei aqueles 2 negócios, comprei,
Cheguei em casa, peguei o telefone e liguei para a fábrica. Escuta, eu estou querendo distribuir esse produto aqui na região. Vocês têm algum distribuidor? Não, não temos. Mas eu quero me candidatar. Pode ser? Pode. Eu vou mandar um nosso representante aí, falar com você e alinhar tudo. Tanto para a Fini quanto para o Alfajor da Romanato. Olha só. Aí eles vieram para cá, para Prudente, me encontraram, eu marquei na Americana mesmo, na praça de alimentação, porque na época ela não ia entender nada numa locadora, como é que uma locadora ia virar uma distribuidora de alimento. Fechei com eles um contrato de distribuição aqui na região. Legal. E aí, no dia seguinte, eu peguei a minha chave de fenda e fui desparafusando as prateleiras, e algumas eu converti em prateleira de alimento. Sei. Né? E já fui desativando a locadora e já fomos comprando. E já fomos começando a vender. E aí eu confesso a você que aqui em Prudente, as balas finas, em toda loja de conveniência e posto de gasolina, fui eu que comecei a colocar. Olha só. Contratei um vendedor junto comigo, 2 vendedores, a gente começou a trabalhar ali. Aí o Alfajor, que era um alfajor de fabricação argentina, importado para o Brasil e distribuído pela Romanato. A gente vinha com mais outros produtos da mesma fábrica, né, de outras partes. Então. E aí foi indo muito bem, até um certo ponto. Novamente, a questão da gestão, né, foi um problema. E daí uma sociedade que eu tinha nesse negócio também não acabou dando certo. A gente é muito amigo hoje, mas infelizmente a gente não conseguiu seguir em frente junto. Tocar junto. E daí eu propus assim, a gente desativar mesmo o negócio, fazer o acerto dos funcionários, pegar o que tinha e fazer o encerramento da empresa, né? E daí o que aconteceu foi que eu fui trabalhar em Florianópolis, numa indústria de móveis lá, também aprendi muito lá na Escritolândia, trabalhei ali por um bom tempo, praticamente quase um ano, mas assim, a vida teve que me trazer de volta, né? Os meus filhos, a distância, a família. E quando eu vim para cá, eu já vim convidado para ser gerente de uma indústria química. Aí começa a bendita história da Equímica. Né? Entendi, legal. Então, a gente está falando aí para 2012 já. Entendi. E eu, quando vim de lá para cá, eu fazia um trabalho de venda de projetos de escritório. Então, as empresas, naquela época, inclusive, lá em Florianópolis, estava tendo um grande boom, né? Muita gente vindo de grandes centros para morar em Florianópolis, buscando qualidade de vida, então criou-se muito centro empresarial. Então, esses centros empresariais precisavam de imóveis, né? Lógico. Então, eram projetos de 30, 50, 100 mil reais. Então, eu ganhei muito bem lá. Foi uma experiência enorme. E na área de vendas, eu posso dizer que eu amadureci muito. Eu recebi um treinamento de um empresário também de ponta, que é o Ivan, dono da Escritolândia, que herdou do pai e tocou o negócio com uma visão assim empreendedora. Ele é de lá. Acho que ele é de lá, bacana. Né? Ele hoje deve ter umas 3 lojas lá. E ele pessoalmente que dava o treinamento e eu pude assim absorver tudo dele. Legal. Assim, sabe? Foi uma grande faculdade. Mudança de mindset, mudança de conceito, uma série de coisas assim, estrutural mesmo, né? Porque por mais que a gente tenha um know-how, conhecimento, ainda a gente tem outras pessoas, tem um detalhe a mais. Todo mundo aprende, todo mundo. Eu preciso dizer o seguinte, cara, não se perde em nada. Você tá com uma outra pessoa, em qualquer lugar e situação que seja, conversando sobre negócios. Toda conversa sobre negócios, você vai sair dali com alguma coisa para você, né? Bacana. Aí você vem para o Equímica, não. Você vem para uma empresa que te convida. Indústria química. Do que específico? Química de modo geral. Ela trabalha com uma segmentação bem ampla, né? Desde produto para aviação até produtos para construção e tudo mais. E nessa empresa, quando eu vim para cá, eu vim para ocupar um cargo inicialmente de consultor, trabalhar na área de vendas, mas com a possibilidade de ser gerente comercial, como eu fui lá atrás. Entendi. Na indústria de óculos. Então, a gente sentou com os sócios e definiu a estratégia. Você entra, começa como vendedor, e então, a partir daí, a gente passa a você o cargo de gerência, porque a gente está precisando de alguém para coordenar e conduzir a área comercial. Bacana. Falei, ótimo, vamos lá. Bom, eu praticamente fiquei 1 semana e meia como consultor. Logo na minha chegada, né?
com toda essa mudança de mentalidade que eu vim lá do Sul, Sim. já com um alto nível de profissionalismo, trabalhando com equipamentos de ponta, se vestindo de maneira adequada, maneira profissional, tudo bem da maneira como é, né? Deve ser. Então, eles perceberam, assim, e logo de cara, assim, no primeiro mês, falaram, não, cara, a gente precisa que você assuma mesmo o departamento e implante as suas ideias e coloque a sua visão. Que A gente tem legal. uma meta de faturamento, eu quero dobrar esse faturamento, então Sim. vamos fazer esse negócio, vamos fazer acontecer. Então, aí, a partir daí, eu pude começar um trabalho, e por se tratar de um segmento muito diferente, o que ocorreu foi que eu não tinha, nós não tínhamos ali um processo de onboard, que eu costumo dizer que é fundamental para o desenvolvimento de todo colaborador, né? Nós não tínhamos ali um projeto de onboard para mim. Entendi. Então, eu pude entrar para conduzir um negócio sem ter conhecimento, sem entender de nada, e sem ter ninguém que pudesse te passar isso. Então, a minha visão foi o seguinte, eu preciso ir para a rua, eu preciso conhecer o mercado. Você chegou a falar isso visitar com os eles? clientes. Falei claramente, falei, cara, eu preciso ir para a rua, para entender eu preciso melhor. uns 15 dias rodando aí para entender o mercado, conhecer os clientes e automaticamente, em alguns lugares desses também, implantar um representante comercial ali, né? Então, eu saí para Brasil inteiro, visitando regiões e clientes, e em cada cliente que eu chegava, eu não buscava o dono, eu buscava o encarregado, aquele que usava o produto. Entendi. Então, eu ia numa grande indústria, chegava lá e eu falava assim, eu queria falar com o responsável da produção, ou o chefe de manutenção, ou o Que responsável legal. do almoxarifado. Que é o cara que lida com o produto lá. O cara que está no dia a dia. Eu precisava ouvir esse cara. Eu precisava saber o que ele estava achando do produto. E eu precisava saber se o nosso produto atendia. Mas mais do que nunca, eu precisava saber como usar o produto. Por quê? Porque eu precisava entender para repassar isso aos outros. Então, eu fui, assim, ensinado pelo mercado. Eu aprendi com o mercado. Então, eu fui lá, ouvi, entendi, aprendi, né? Pude ser ensinado por essas pessoas maravilhosas, que são aquelas que executam os trabalhos. Esse é o profissional que levanta a empresa, que mantém a empresa, né? E eles me ensinaram o que fazer, como usar, o que é. Foi uma experiência enorme ali. Aí depois de você aprendeu esse conhecimento lá na rua, lá no campo, você trouxe para a empresa. Isso. Aí eu pude pegar as minhas ferramentas, os meus conhecimentos de gestão e condução, e agora entendendo como o mercado funciona, como usa o produto, como se faz as coisas, agora eu posso pegar e começar a fazer minhas estratégias. Legal. Então a gente começou a implantar algumas ideias para fazer com que o faturamento dessa empresa viesse a dobrar. E foi muito bom. A gente pôde ali, durante 4 anos que eu fiquei ali, pudemos mudar muita coisa. Muita né? coisa. Eu gostaria de ter mudado muito mais, mas Entendi. às vezes a mentalidade de todos não permite isso, né? Tanto dos colaboradores quanto dos donos também. Às vezes esse conflito. Então foi dentro dessa empresa que você elaborou a E-Química. A E-Química nasceu ali. Mas só que é um produto que nós estamos falando de e-commerce, de vender produto de limpeza, produto químico. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Produto automotivo, retífica e oficinas, ônibus e frutista, desengraxantes, solventes, construção, pavimentação. Você tem de tudo aqui, produtos químicos. Como que surgiu essa ideia, o Celso, de montar um e-commerce de produto de química, de industrializado? Mais uma vez, a ideia de inovar, mais uma vez a ideia de não se estacionar, se acomodar, fez com que eu tivesse essa sacada. Nas minhas viagens, eu pude perceber que o mercado era imenso e a gente não conseguia alcançar todos. Certo. Nosso trabalho era offline, visita presencial ou ligação de telefone. Entendi. Esse trabalho, ele tem o seu valor? Sim, tem, mas ele não alcança todos. Não. E eu queria alcançar todos. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e eu não encontrei nenhum e-commerce de produto químico. E aí eu fui pensar, por que não? Quanto tempo era esse? Nós estamos falando de 2014, aí 2014, 2015 já. 9 anos, 8 anos atrás, certo? Então, eu pude ver o seguinte, peraí, tem um mercado que a gente precisa conduzir, mas como?
Então eu peguei, durante um ano, eu fui estudar. Eu dividi o meu tempo de trabalho com o meu tempo de pesquisa. Correto. Então eu visitei as fábricas, alguma delas, até concorrente nossa, sem eles nem saberem que eu era Sim. gerente de outra indústria, com a seguinte pergunta: eu queria saber o site de vocês, como que eu faço? Não, nós não temos site. Não, aqui é só ligando ou comprando. Não tem, tá. Eu pude perceber o seguinte: a maioria das indústrias, elas se especializavam em um determinado segmento. Por exemplo, saneantes é uma especialidade. Certo. Industrial é outra especialidade. Automotivo, outra especialidade. E não tinha nada que fosse eclético. Nada que tivesse um pouco de cada. Entendi. Então eu falei, poxa, eu não preciso ser fábrica. Eu só preciso unir esse pessoal todo num lugar só. Porque a ideia era de um portal. Mas inicialmente eu falei, poxa, por que eu não fazer primeiro aqui, onde eu tô? Vamos trabalhar isso, a ideia aqui. Daí eu propus isso aos donos. Na empresa onde você trabalhava ainda. Entendi. Isso, você propôs isso ao olha, dono. nós temos esse projeto aqui. Que é teu, você quis compartilhar ali. Aí nesse ano todo de 2015, 2014 para 2015, eu fui construindo o site, né? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né? E que me ajudou bastante lá. Então, nesse período, né, a Camila, junto comigo ali, a gente foi fazendo e montando isso. E o que aconteceu? A gente colocou o site no ar, e quando a gente colocou, eu fui e apresentei para a diretoria achou que não era momento, que não tinha muito a ver com o mercado, que, poxa, mas vender produto químico pela internet, isso não tem muito a ver, isso não tem muita conexão, né? Não tem muito... não tem liga e tal. E eu falei, tudo bem, eu entendo, né? Mas eu internamente disse, não, isso é para mim. Eu vou fazer, é meu desafio e pronto. A partir daquele momento, eu falei assim, agora eu vou construir esse projeto de maneira que um dia eu possa assumi-lo e sair e cuidar dele. Então, o primeiro ano foi um ano entre pesquisa, estudo, de como montar, quais são as coisas e tal. E o segundo ano foi de aperfeiçoamento. Daí eu já tinha montado o e-commerce, pedi só que eu pudesse vender esses produtos pelo site. Entendi. Se tivesse algum problema, não tem, pode vender, porque como ninguém confiava que isso ia funcionar, então pode vender, tudo bem, vai tranquilo, né? E começou, nós tiramos o primeiro pedido 4 dias depois que a gente colocou ele no ar. Que legal. E quando isso aconteceu, eu falei, aqui tem mercado. Um negócio imagino, você cara. não faz nada e já tem alguém que foi lá e comprou. Você não fez uma mídia, você não fez um anúncio. Que legal. Você não criou uma campanha. Você lembra de da onde era? Eu não me lembro. Mas era aqui Prudente mesmo? Não, bacana, tá. E aí, você ficou contente? Fiquei super contente, comemorei como se tivesse ganhado um prêmio da Mega Sena. E principalmente porque você sabe que isso foi a minha afirmação de que estava certo, eu estava no caminho certo. Bom, a partir daí, então, eu comecei a construir um ano em treinamento nessa área digital. Então, a partir daí, eu fiz uma agenda de onde eu tinha que estar, porque eu viajava muito, tinha que visitar cliente ou acompanhar vendedores, representantes e tal. Então, vamos supor, tinha uma viagem que foi marcada para ir para tal lugar. Então, eu pegava a minha agenda e entrava na agenda da cidade ali, procurava simpósio, treinamento disso, treinamento daquilo. Naquela época ainda nem todo mundo cobrava. Então, para se tratar de um assunto ainda muito começo, né? Todo mundo queria público, né? Sim. Então, eu fiz muita mentoria, imersão ali sobre o tema e-commerce, né? Pude participar de congressos, pude que legal. Ter uma enxurrada de conhecimento, né? E isso foi fazendo com que eu modelasse isso. No ano de 2015 também ocorreu um fato aqui na cidade que foi fundamental também para a minha trajetória como e-química. Né? A UNOeste promoveu, através da Intep, um evento chamado Startup Weekend. E um amigo meu, aqui da cidade, ele me convidou para participar desse evento, né? Então, ele falou assim, olha, Celso, eu vou participar desse evento, você não quer participar comigo? Eu falei, poxa, vamos lá então, vamos ver. E aí chegou lá nós, né, trintões lá, quarentões quase, num monte de molecada de 18, 20 anos. E aí a gente chegou nesse evento, fomos separados por grupos, né? Na época era o ISIC que fazia esse trabalho ali.
e com uma galera super legal também. E esse mundo da startup fez eu entender que a minha empresa química era uma startup. Ah, Esse bacana. evento a gente ganhou, nosso time ganhou, Ó, né? que Nosso legal. projeto ganhou Sim. ali. E aí através disso tudo, né, nós fomos contemplados ali com uma possibilidade de eu incubar e pôr a minha empresa lá dentro da Intep. Ganhar uma Legal. sala, ganhar um Sim. local, fizemos o contrato de adesão para a incubadora, e a partir dali eu pude receber apoio, porque a Intep tinha um plano das incubadoras de assessoria contábil, jurídica. Ó, que legal. É um Bacana. trabalho fantástico, que depois o Diego, né, que administra, né, a Inova, ele assumiu depois esse cargo, e foi o Diego, inclusive, também foi fundamental, porque ele deu grandes sacadas, né? O Diego é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração enorme. Então, ele me deu uma sacada com o meu negócio e tal. E aí, o que aconteceu? A gente pegou e modelou o meu negócio para uma startup, alinhamos isso tudo, e depois desse tempo em aprendizado e tudo, eu pedi demissão. Falei, olha, eu quero tocar meu negócio, tocar meu projeto, tudo bem para vocês. A gente se acertou e eu comecei a fazer os trabalhos. Só que com o entendimento do startup e tudo mais, eu fiz um modelo de negócio onde eu vendia para as indústrias. Entende? Legal. Quase como um espécie de marketplace. Sim. E o que ocorreu foi que essa experiência se mostrou rapidamente negativa. Por quê? Porque as empresas não conseguiam entregar na dinâmica que um e-commerce precisa. E aí foi o outro ponto do negócio. Por quê? Porque e-commerce, você não é só pôr para vender. Existe todo um trabalho por trás daquilo. Rapaz, isso eu imagino. Muita gente acha que e-commerce é só colocar um site no ar. Não é só vender. Não. Ali, depois que começa a brincadeira, na hora que vendeu. É ali que você descobre o que você de fato é. Se você é um aventureiro ou se você de fato é um empreendedor. Então, os desafios são enormes, né? Imagina. Tem prazo. Qual que é das mais dificuldades de um e-commerce, o Celso? Vendeu lá, e eu tô entrando aqui, bom, vou comprar esse produto pro meu carro, aqui, esse shampoo pro meu carro, mas não sei o que. Pá, comprei. O seu site avisa quanto tempo, mais ou menos, está sendo despachado? Sim, a gente faz um processo gradativo. Cada passo que esse pedido dá dentro da nossa empresa, o cliente é informado. O pedido foi pago, seu pedido foi pago. Entendi. O pedido foi para separação. O pedido vai sair. Dentro desse processo, para você hoje já é fácil, porque você está... Mas uma das maiores dificuldades de um e-commerce hoje, que você bate um olho, tá comprando pela internet, não sei, não tá legal, tá demorando. É o carrinho, é a navegação aí pelo... Nós temos dois pontos. O primeiro é a questão que a gente pode dizer, né? É a questão da estrutura do sistema ou da plataforma. Daí entra o fato de você ter uma plataforma que seja dinâmica, né? Que seja responsiva, que o mesmo desempenho que eu tenho nela no celular, eu tenho no notebook, né? E que consiga fazer todo o processo entre a escolha do produto e o pagamento desse produto. Então, aí nós estamos falando de uma plataforma que faz bem feito esse trabalho. Bacana. Então, além da plataforma, o operacional, quero saber do operacional. Exatamente. Chegou, vendeu, bacana. Agora então, começa aí outro entra processo. Essa é a parte que eu considero mais difícil. Ela é mais do que a plataforma. Porque no começo, em 2015, era difícil achar plataformas boas. Hoje não, temos muitas plataformas boas. Mas o ponto que vem sempre dentro de um e-commerce, que é o que a gente tem que analisar, é o processo e também a informação. O processo por quê? Porque o cliente escolher o produto lá não significa que está tudo bem. Por quê? Será que ele fez a escolha certa? Porque muita gente não sabe disso, mas existe uma política que é de direito de consumidor, que quando ele compra um produto num site, ele tem tempo para saber se isso vai dar certo ou não para ele. Então, não é só vender, é vender e acertar a venda. Porque se você errar essa venda, você tem que devolver, ou o cliente vai querer o dinheiro de volta, ou ele vai remeter esse produto de novo para você. Você tem aquele prazo de 7 dias ainda? Tem um prazo de 7 dias. Você tem o fato de você ter comprado online te protege em mais áreas do que se você entrasse na loja e escolhesse comprasse, entende? Então, muitos comércios hoje que estão tentando migrar para o e-commerce, eles não têm muito essa ideia. E o que falta é essa consultoria de entender como o processo
e-commerce cliente funciona, né? Então, assim, a gente até vai ter agora, amanhã, na Exato. Inova, o fórum do Isso. e-commerce, eu vou estar lá também, junto com mais uma série de empreendedores digitais, porque a gente quer o quê? Quer colocar e contar essa história para o público que tem esse interesse, para que eles possam não cometer erros que a gente cometeu, né? Não sofrer onde a gente sofreu, né? Bacana. E no começo eu sofri muito, Eu porque imagino. eu acabei me apoiando a logística em outras empresas, e essas empresas não tinham esse preparo, e isso gerou atraso, reclamação. Que na verdade era como se fosse um dropship, que o pessoal fala hoje, né? Pode dizer que Você sim. queria, montou um site, Isso, vendia, mas dependia da entrega lá da outra E aí outra o outro não indústria. entregava, cancelava-se venda, Bacana. estorno de cartão de crédito. Às vezes eu já tinha repassado o dinheiro para a indústria depois tinha que retornar para mim retornar para o cliente. Enfim, uma maratona assim, da mais desgastante possível. Hoje é você que Durou despacha. 3 meses essa dor. Eu imediatamente entendi que não dava. Bacana. E aí eu remodelei o negócio. Tá. A gente chama de pivotar, né? Mudamos a direção. Eu vou vender e eu vou entregar. Bacana. Então aí eu montei uma logística interna. Daí eu vendi um carro que eu tinha, construí um local para fazer a armazenagem e a logística. Lá também numa parte de um terreno que tinha em casa. E a partir dali eu só comprava das indústrias e revendia. Legal. Né? E aí foi tomando corpo, foi dando sucesso, foi acontecendo. Logo em seguida disso, os marketplaces me procuraram. Eu fiz uma conta dentro do Mercado Livre, deu certo. Daí Magalu, B2W, Amazon vieram a mim perguntando: olha, nós vimos que você tem conta vendendo e queríamos que você estivesse conosco aqui. Foi até muito interessante, porque como eu fui convidado, eles me deram todo o apoio, me incentivaram, fizeram todo um treinamento, foi super legal isso. Pude aprender também nesses treinamentos e tal. E daí a gente começou a colocar em todas as plataformas. Hoje você, além do seu site, você vende todos os marketplaces. Que legal. Leroy Merlin. Agora uma coisa, uma curiosidade minha, acho que alguém de casa pode ter. Como gerenciar o estoque no seu site, no Mercado Livre, no Shopee, no Magalu, em tudo? Qual é Tem que ter uma ferramenta. Isso é o que eu posso dizer assim, é um fator decisivo entre erros e acertos, né? Então você tem duas opções aí. A primeira delas é ter um batalhão de pessoas fazendo esse trabalho, e o que eu não considero o melhor caminho. Não, você não acha nem mão de obra hoje direito. E a outra opção é você contratar, né, um hub. O que é um hub? O hub é um local onde você deposita todas as informações da sua empresa e vai cedendo todas essas informações para cada canal. Então você cadastra esses produtos todos num lugar só, e cada uma dessas empresas, Magalu, B2W, o Amazon, Mercado Livre, e o seu próprio site também está ali. Vão buscando essas informações e atualizando em tempo real. Então eu vendi na Magalu, ali no hub, ele vai já vai avisar. Fez a venda, atualiza o estoque. Logo, se esse mesmo produto for tentar ser vendido pelo Mercado Livre e ele acabou porque vendeu para Magalu, ele não vai ser vendido. Bacana, né? Bacana. Então você gerencia isso que legal. de uma maneira que não é fácil. Eu imagino. É muito complexo, mas é necessário. É caro um hub hoje. Alguns hubs, a maioria deles estão trabalhando com precificação pautada no seu movimento. Tá. Então, o seu movimento é grande, você paga mais caro, porque você gerencia mais dados. Né? Sim. Se o movimento é menor, você paga menos. Mas eu costumo dizer que não custa menos do que R$500. Não custa menos. Tudo vai depender do. Agora, se você tem mais volume, esse valor vai aumentando, chega a R$2.000, R$3.000 com facilidade. Entendi. Ô, Celso, mas me fala uma coisa. O cara, muitas pessoas que querem comprar o produto químico para uma limpeza de ferramenta, carro, construção, uma graxa para um caminhão, alguma coisa. Tem alguma, além do site do produto, tem alguma coisa explicando como usar esse produto? Sim. Essa é a grande diferença da iQuímica em relação aos outros marketplaces, ou sites, ou qualquer outra coisa. Eu costumo dizer que a gente não vende produto, nós vendemos solução. E a palavra solução cria uma alusão com produto químico, né? E química criando soluções. Por quê? Porque esse é o nosso diferencial. Por exemplo, hoje, se você dissesse assim, Celso, eu estou precisando de um shampoo para carro. O que você pensa quando você pensa em shampoo? Você vai pensar em espuma? Você vai pensar em um cheirinho? Ou você vai pensar...
você vai pensar nessas questões, né? Certo. Mas você não está preocupado, por exemplo, se esse shampoo ele vai afetar ou não sua pintura. Você não está preocupado, por exemplo, se esse shampoo, no final, depois da lavagem, precisa depois passar uma cera. Você não está preocupado depois se esse shampoo tem um rendimento bom, no qual você compra hoje e pode aguentar mais uns 2, 3 meses com ele. Você quer um shampoo. É, E o papel nosso da Equímica é Hum. direcionar o shampoo ideal para a sua necessidade. entendi. Então, você quer um shampoo com cera? Perfeito, nós temos. Não, eu quero um shampoo simples, eu quero lavar, e é uma lavagem simples, não quero nada sofisticado, é só para tirar sujeira e pronto. Então, nós temos um shampoo Bacana. com essa qualidade. Então, o que nós oferecemos para o cliente não é só o produto, é uma consultoria. Eu sou muito acessado a nível Brasil hoje Ah, por empresas e pessoas que queiram um diagnóstico para o problema deles. Eu tenho isso é um situações... diferencial. Exatamente. Então, por exemplo, por que a gente atende muito pessoas na Equímica? Hum. Porque, por exemplo, na área de tratamento de água, a gente dá toda uma consultoria, inclusive a gente tem um produto que evita o uso do cloro. Então, todo mundo quer isso para sua casa, porque Que o cloro legal. é uma substância hoje que causa irritação de olho, gera alergia, danifica cabelo, resseca a pele, tem uma série de coisas negativas ao cloro. Mas muita gente só sabe que tem ele para tratar a água. Agora, quando Entendi. você tem um outro produto alternativo, isso se torna para as pessoas uma solução para um problema que E eles muitas têm. pessoas não sabem. Não sabe? Nós temos. Ah, Nós temos produtos hoje que substituem a limpezas de peças em oficinas mecânicas e indústrias, substitui o diesel e a querosene. 2 produtos, inflamável e abrasivo. E pessoas que trabalham nesses lugares estão usando esses produtos com possibilidade até de desenvolver câncer. Nós temos esse produto. Nós temos um produto ecológico que vai fazer o mesmo papel de limpeza dessas peças, mas sem agredir o meio ambiente, sem agredir o ser humano. É totalmente possível de ser descartado, né, na hora depois do uso. Então, tem pessoas, por exemplo, que precisam de um produto para limpeza de um piso externo, tipo uma área de serviço, uma área de lazer ou uma área de piscina. Né? sim. Então, muita gente tem produtos que vão lá e, infelizmente, danificam o piso. Isso é Atacam o verdade. rejunte. Se é um piso que tem uma película com brilho, eles queimam às vezes, né? Então, nós temos um produto ideal para essa finalidade. Como que o comprador ele vai ter acesso a essa informação? Sempre procurando a gente através de algum canal. O nosso site, quando você entra nele, você já chama a gente pelo WhatsApp ali. Sim, Ou por um bate-papo do próprio site, se quiser. entendi. Ou você tem as nossas redes sociais, ou você tem também os WhatsApp. Nós temos hoje 4 WhatsApp, sendo que um é até um chatbot que vai fazendo esses filtros e trazendo essa pessoa para aquela devida necessidade dela, né? Nós estamos para lançar aí um produto que vai fazer uma grande diferença aí e vai mudar, talvez, o consumo de produtos químicos de pessoas física, né? Entendi. Que a gente está atendendo nesses anos todos, a gente se concentrou bastante no atendimento corporativo, né? Então, a gente no ano de 2020, pós-pandemia, a gente precisava de um espaço maior, então eu fui buscar um local maior e a gente não atendia o público. Entendi. Sempre só atendendo via o site. Nós consideramos uma empresa de e-commerce, então não precisava de ter uma loja e tal, E aí a gente foi para um desafio. Eu encontrei um salão na cidade que podia unir as duas coisas, o e-commerce e a loja física. Daí a gente foi para lá, ficamos 2 anos. A experiência foi boa em um aspecto e não foi boa em outro, né? A gente teve um problema com o salão recentemente, tivemos que fazer uma mudança. E está sendo ainda um período, né? E aí entra um ponto que eu quero abrir aqui para todo mundo, né? O empreendedor, o empresário, ele tem que estar sempre pronto para desafios, para benefícios, para ganhos, mas também para prejuízos. Né? Não é mil maravilha, não. Não é. Hoje, eu posso dizer assim, que o tempo e a minha trajetória profissional me criou uma resiliência enorme, uma capacidade de lidar com problemas, com situações críticas, com casos, né, complexos, mas esse jogo não é para todo mundo, tem que se preparar, tem que se fortalecer, porque agora, no primeiro dia útil do ano, nós tivemos uma grande chuva aqui em Prudente,
E nós sofremos muito com isso. O salão que nós estávamos lá teve um colapso na parte de estrutura do telhado, inundou, Meu molhou uma Deus. série de equipamentos, estoque, foi um caos, a gente perdeu Moça. muita coisa. Tivemos que mudar de maneira repentina de lá, Emergencial. emergência, assim, correr algum risco até, né? Moço. O telhado gerou algum problema físico lá para quem estivesse lá dentro. Tivemos que sair de lá de maneira súbita, imediata, e se readequar a isso tudo. Ficamos quase 15 dias Já pensou? sem operacionar. Então, assim, foi muito difícil. Imagina. Estamos agora, né, nos recuperando desse processo todo. E, assim, a gente tem um público, né? E a gente tem uma frequência de pedidos todo dia chegando na empresa, e a gente tinha que lidar com tudo isso, com todo esse transtorno, e ainda continuar atuando, né? Então, assim, e a experiência que nós tivemos com o atendimento ao público é que nós não temos tantas pessoas hoje indo até as lojas com a devida intenção de receber a orientação. A gente tem no canal online, nos chats, no WhatsApp, no telefone, pessoas que já fizeram uso de algum produto errado, e quando eles me procuram é para já ou consertar o problema ou dar uma solução que não seja aquela que elas tiveram. Entendi. Entendeu? Então, nós temos ali um time muito bom para isso, onde a gente visa realmente colocar o melhor produto na casa do cliente. Isso é bacana. A E-Química hoje, você pensa em produzir produto seu? Sim, hoje nós... Porque, pelo que eu entendi, você é um site onde vende vários produtos de várias empresas. E produto teu, Celso? Hoje nós temos já 4 marcas aí que estão para ser lançadas. Até uma delas eu estou colocando aqui para que as pessoas possam saber que... É aquela do automotivo ali? É uma linha de produto automotivo chamado Super Máquina, né? Vai passar aí, pessoal, dá uma olhada. Aí daqui a pouco vocês vão ver a logo dela, já deve ter visto nesse período aqui. Mas a gente tem outras marcas também, além dela. Nós estamos com uma marca que vai atuar na linha de produtos para ar-condicionados. Bacana. Nós temos uma outra marca que vai atuar na linha de produtos para limpeza. Em Legal. geral, Essa daí é super marca. E você vai ser produtos automotivos. Tudo que você imaginar para a linha automotiva em 2 áreas. A área de estética automotiva e a área de manutenção automotiva. Legal. Isso aí essa marca é tua. Essa é minha, é um projeto nosso que já está há 2 anos aí trabalhando, registrando e fazendo todo o trabalho que tem documental primeiro, né? Que legal, que legal. Então, nós estamos aí colocando também uma marca chamada Essências Prudente, que é uma forma de homenagear a cidade que eu amo, né? Sei. Que é o Presidente Prudente. Então, eu quero fazer dessa marca aí uma marca forte no cenário nacional nos próximos anos, onde a gente trabalha essências aromáticas, vamos trabalhar com aromaterapia, vamos trabalhar também com marketing olfativo, né? Sim. E temos, além disso, também o Zero Sujeira, que aí é uma marca que a gente tem para trabalhar produtos de limpeza mais com cunho doméstico, né? Entendi. Mais da área doméstica. E temos o Remocap, né? Que é uma linha de produto industrial voltada para o segmento da construção. Tem coisa, hein, Celso? Todos eles ainda estão assim em projetos em fase de execução, né? Não estão plenos, né? Estão sendo construídos aí vagarosamente para poder logo ganhar o mercado. Legal. Celso, uma pessoa que chega assim, que vê você, pô, que legal, Celso, lá tá aqui com um e-commerce, vou montar um e-commerce também, não sei. Aí ele chega para você e fala, ô Celso, dá uma orientação para mim, meu segmento é outro, não sei o quê. O que você falaria para esse empreendedor, esse profissional? Fala ali para aquela câmera ali, ó. O que você falaria para ele? Bom, a primeira coisa que eu falaria para ele é que realmente faça, né? O mais difícil de tudo no empreendedorismo é você ter suas convicções independente das opiniões. Porque as opiniões, elas são boas. A maioria das pessoas que dão opiniões na nossa vida, elas querem o nosso bem. Mas nem todas elas estão vivendo o sonho que a gente está vivendo. Então, o meu sonho é um sonho incansável de que tudo que eu tenho feito até hoje, por mais difícil que seja, ele não me cansa. Mesmo que as pessoas ao nosso redor assistam você vivenciando dificuldades, mas essas dificuldades você sabe que são degraus para que você consiga chegar onde você quer.
Então, se você tem um desejo de montar um e-commerce, ou que não seja um e-commerce, mas que seja uma empresa, eu digo a você, se esse sonho ele é real, a primeira coisa que você precisa ter é a certeza de que você sabe o que você quer fazer. Se especialize, busque esse conhecimento, entenda o que você vai fazer, seja um especialista naquilo que você quer montar como negócio. Porque se você é um especialista nisso, não tem nenhuma dúvida de que vai ter sucesso. Leva-se tempo, há dificuldades. Eu estou há mais de 8 anos nessa correria, nessa luta, né? E eu ainda não alcancei o lugar que eu quero. Então, eu acredito que eu ainda estou um pouco longe disso. Mas não tem um dia sequer que eu não tenho certeza que eu estou mais próximo dele. Então, tenha convicção, tenha fé, tenha uma crença em você e seja persistente, independente de qualquer coisa. E lembre-se sempre de uma coisa: todo empresário é solitário. Todo empresário, ele vive esse momento sozinho. Mas existem muitos empresários. Então, você não é um solitário. Você está solitário, mas busque outros empresários. Um network, busque contatos, vá conversar com alguém. Se quiser, inclusive, pode conversar comigo. As portas da minha empresa estão sempre abertas para qualquer empreendedor que queira um conselho, uma dica ou qualquer coisa, porque a gente sabe o quão importante é e como isso pode mudar não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas que vão estar ali. Essa é a minha dica, esse é o meu conselho e eu espero que muitas pessoas busquem isso sempre. Leão, a gente sempre pergunta isso, ô Celso, pelo seguinte, que cada um tem uma visão e aí você falou, resumiu bem. É lobo solitário, é a pessoa sozinha, só você que sonha, só você que enxerga algo e as pessoas falam, mas ele tá louco, ele não tá... Enfim. Ô Celso, ficou alguma coisa para trás que você queria abordar? Nosso bate-papo, acho que nós... Não, foi a gente costuma dizer que quem faz o entrevistado é o entrevistador, né? Então você foi perfeito, conduziu de maneira exemplar. Eu fico feliz que a gente está tendo essa oportunidade imprudente. Eu espero, né, que logo, e muito breve, esse podcast possa ser assim bem relevante na cidade. A Prudente tem um monte de empresários e pessoas que precisam vir para essa mesa, precisam passar por aqui e deixar um pouquinho para mais pessoas poderem fazer isso. A história não é minha, a história é de cada um. Sim. Só que nós não tivemos... A geração de hoje, ela tá tendo essa oportunidade, mas lá atrás não tinha esses insights. Exatamente. O que fazer, como não fazer, quebrei a cara aqui, não faz ali, pega... Não tinha e não existia isso, entendeu? Eu costumo dizer que podcast, hoje em dia, eu costumo dizer que ele é um trabalho social, porque tem muita gente que não tem acesso a uma faculdade. Exato. Tem muita gente que não tem acesso a mim, a outros empresários que vieram aqui. Sim. Mas através desse material, elas vão ouvir 1, 2, 3 vezes e entender coisas que talvez nem mesmo numa faculdade, talvez eles não entenderiam. Verdade. Então, é um trabalho social. Colocar um conteúdo de maneira gratuita desse, né, disponível para as pessoas, é algo assim louvável. Eu passei a te admirar ainda mais através desse seu trabalho. Né? Não, e um dia, quem sabe, eu vou contar a minha história. Aí você fala, isso aí é doido mesmo. Com certeza. Ô Celso, eu quero agradecer demais. Pessoal de casa, esse foi mais uma conexão que o Ed Conexão Podcast aqui, da nossa região, da nossa cidade, Presidente Prudente para o Mundo, fez. Se inscreva no canal, acione o sininho e até a próxima.